Eu gostaria que a gente aprendesse um pouco mais a respeito dessa teologia do templo do Senhor, para que nós possamos tirar existem alguns equívocos que estão sendo ensinados pelas igrejas, embora a minha intenção não seja combater esses equívocos, mas enquanto nós estudamos algo positivo, é bom que a gente perceba e descubra as coisas negativas que estão sendo ensinadas, para a gente poder distinguir uma coisa da outra e a gente poder ficar com o ensino bíblico. Hoje está se dando uma ênfase muito grande ao templo físico, ao local onde a igreja se reúne. E há uma certa confusão por causa disso, porque é natural que nós usemos este local como referência de igreja. Então nós dizemos assim: nós vamos à igreja, nós estaremos lá na igreja em tal hora. Olha, estive na igreja Luz do Mundo, sou da igreja tal. Esta referência não tem nada de errado, porque é uma referência apenas, e é uma maneira usual de se usar e de se... até uma figura de linguagem, é uma metonímia. A gente toma a parte pelo todo, quer dizer, a gente fala do templo, mas o templo está se referindo a algo muito maior do que simplesmente isso. Até porque, meus irmãos, até o século III, a igreja cristã não tinha templos. A igreja cristã existia, mas não tinha templos, não tinha locais específicos que eram consagrados unicamente à adoração do Senhor. Onde o povo estava era a igreja. Então nós encontramos lá no capítulo 16 da carta que Paulo escreveu aos Romanos, ele mandando saudação a várias igrejas. Ele diz assim: a igreja que está na casa de fulano, a igreja que está na casa de ciclano, a igreja que está na casa de Beltrano. E ele cita quase que 20 comunidades ali, que na verdade são a única igreja de Roma. A carta que foi escrita, ela foi endereçada aos irmãos, à igreja que está em Roma. E a igreja que estava em Roma se reunia em vários lares diferentes, até porque eles não tinham um edifício onde se encontrar. A igreja lá de Jerusalém costumava inclusive usar um templo emprestado, que não era deles, era o templo dos judeus, era o templo de Jerusalém, que aliás ficou conhecido como Templo de Herodes. São duas coisas que não se associam muito bem, né? O nome templo e a palavra Herodes não combinam. O templo de Herodes é porque Herodes enfeitou, reformou, revitalizou aquela construção que foi construída na época do profeta Ageu. Só que quando ela foi construída na época do profeta Ageu, ela era muito pequena. E aí vamos relembrar apenas algumas coisas antes de nós lermos o texto. A primeira coisa que nós temos que nos lembrar é que Deus caminhou com o seu povo desde que o tirou do Egito como uma nação, e a principal representação da presença de Deus no meio do povo era o tabernáculo do deserto. Deus mostrou a Moisés no monte o templo, a morada de Deus, e disse a Moisés que ele deveria fazer uma réplica, uma tenda, para que Deus pudesse caminhar com o seu povo. Interessante que a primeira representação da presença de Deus no meio do povo não era através de um edifício, até porque um edifício não dá para carregar pelo deserto. Onde é que os israelitas moravam? Em tendas. Eles saíram do Egito como escravos, foram para o deserto, se transformaram em beduínos e passaram a habitar em tendas. Ora, se Deus quer habitar no meio do seu povo, ele precisou também se fazer representar por sua habitação, que era uma tenda. Nada mais próprio. Aliás, esse é o método de Deus. Deus mora onde a gente mora. Deus assume a nossa realidade. Esse é o princípio
da encarnação do Verbo. Deus, quando quer se aproximar de nós, Ele não vem numa coisa que é totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados. Ele vem e participa conosco daquelas coisas que nós participamos. Quando Ele nasceu na pessoa de Jesus Cristo, Ele nasceu como uma criança, e como uma criança que não tinha onde nascer. E é interessante que a expressão talvez não seja ideal, mas dá a impressão que Deus nivela pelo mais humilde. Não é nivelar por baixo, mas ele vai se nivelar pelo mais humilde. Ele poderia se nivelar pelo mais sublime. Tanto é que quando os magos vieram procurar o recém-nascido rei dos judeus, onde é que eles procuraram? Na capital, no palácio do rei Herodes. Eles imaginaram, se é o rei dos judeus que está nascendo, ele só pode nascer no palácio. E o lugar onde existe um palácio é justamente onde o rei Herodes está. Então é lá que nós vamos encontrar o recém-nascido rei dos judeus. Mas não, o recém-nascido rei dos judeus havia nascido numa manjedoura, num estábulo, num lugar simples, porque não havia nem lugar nas hospedagens para ele. Não havia onde ele pudesse nascer. Ele foi guardado por animais de um estábulo, ele foi visitado por pastores que estavam no deserto, e somente algum tempo depois é que ele foi visitado pelos magos. Até agora há pouco, acho que a Lourdes veio conversar comigo e disse: olha, pastor, quando é que nós vamos retirar a nossa decoração de Natal? A tradição diz que é o dia 6 de janeiro, que é justamente daqui a 2 dias, porque é o dia dos reis, não é assim? No Brasil é conhecido como Folia de Reis, ou como a festa dos reis, ou como reisado. O reisado é a data tradicional para se retirar a decoração, porque encerra-se o ciclo de Natal, encerra-se o ciclo do nascimento do Messias. E tudo isso, meus irmãos, não parece, mas tem a ver com essa teologia do tempo. Então a ideia é de que Deus veio habitar conosco. E apenas só mais um comentário a respeito da nossa decoração esse ano. A nossa irmã Denise, que foi quem idealizou a decoração, ela foi muito feliz, porque ela me procurou dizendo, era arquiteta, todo ano ela bola a decoração, e ela veio me procurar dizendo o seguinte: pastor, esse ano Deus colocou no meu coração da gente fazer uma decoração de Natal com material reciclado, o material que a gente normalmente joga fora. Então, esses painéis aqui são feitos com tampinhas de garrafa PET, ok? As estrelas são feitas com papel de presente reciclado, usando-se origami. As flores maiores são feitas com aquele fundo da garrafa PET e a tampinha no meio, ok? Estas flores pequenas aqui na frente, as margaridas aqui, elas são a tampinha também da garrafa PET cortadinha e aberta para dar a ideia de uma margarida, tá? Nós temos ali aquela guirlanda que foi feita pela dona Ida. Dona Ida utilizou-se de encartes de supermercado. Sabe aqueles encartes que tem as ofertas e tal? Ela utilizou-se. E isso para a gente tem um significado muito importante, porque nós pegamos aquilo que iria ser jogado fora e usamos para engrandecer o nome do Senhor, porque Deus não joga ninguém fora. Deus nos recicla, Deus faz de nós pessoas novas, Ele dá a cada um de nós uma utilidade especial. Então essa decoração de Natal, inclusive, será guardada. Nós pretendemos no ano que vem criar novos painéis, queremos crescer, queremos aumentar, porque a ideia é justamente essa, de que aquilo que aparentemente não serve para nada, Deus é capaz de fazer servir e transformar em coisas belas, em coisas bonitas, em coisas bem feitas. Então, a nossa decoração de Natal não é simplesmente uma decoração de Natal. Estou vendo ali a
Cecília, que eu sei, tem outra Cecília aqui hoje, viu? Tem uma Cecília aqui, outra aqui que é minha sogra. Temos 3 Cecílias aqui hoje, estamos bem de Cecília. E a Cecília é decoradora, ela tem... Hã? 3 Lourdes também? É verdade, a minha mãe, a Lourdes, quem é a outra? A Dona Lourdes, eu já falei para a senhora que é o nome da minha mãe, né? Olha aí, as 2 Lourdes lado a lado, é isso mesmo. Lucas, tem quantos hoje aqui? Só um. É porque... Hã? Pois é, mas hoje aqui a gente tem profusão de Dudas, né? Tem 2 Dudas, né? Tem uma Duda do lado de cá e outra Duda do lado de cá, então tá ótimo. Mas eu estava falando da Cecília. A Cecília, vários anos, foi responsável pela decoração da igreja do Rio, em várias ocasiões. Eu me lembro de várias ocasiões, ela em casamentos e outras coisas. Então, esse tipo de coisa deve interessá-la profundamente, né, Cecília? Eu imagino. Pois bem, meus irmãos, o que tudo isso tem a ver com a teologia do templo e com a teologia de Ageu? Vamos nos lembrar que foram construídos 2 templos em Israel. Na verdade, o primeiro deles não era bem um templo, era uma cabana, era um tabernáculo. É o famoso tabernáculo do deserto. Esse tabernáculo existiu até a época do rei Davi. O rei Davi trouxe este tabernáculo para a cidade de Jerusalém, e ali em Jerusalém ele se estabeleceu. A cidadela de Davi era uma coisa extraordinária. Ele construiu para si uma casa muito bem feita, uma boa casa. Como eu disse hoje de manhã, ele ficou incomodado com aquilo, porque ele olhava para o tenda, para o tabernáculo, onde a arca do Senhor estava guardada, olhava para a sua casa e dizia: gente, não é justo eu habitar numa casa tão bonita, enquanto Deus habita numa casa como essa. Ele intentou construir uma casa para Deus, como todos os povos construíram. E o profeta, no primeiro momento, o profeta Natan, tinha dito a ele: não, faz o que está no teu coração. Gostou da ideia. Mas, como eu disse, de manhã ele recebeu uma repreensão de Deus. Quando ele estava saindo do palácio, Deus chamou o profeta e disse: quem lhe mandou dizer o que eu não disse? Volta e dize a Davi o que eu tenho para dizer. E ele disse a Davi o seguinte: olha, Davi, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Eu não moro em casas que os homens possam construir. Ninguém na terra pode construir uma casa para mim, porque nem os céus podem me conter, nem os céus dos céus podem me conter. Jerusalém é o estrado dos meus pés. Quem é você? Ainda mais um homem de sangue, um homem sanguinário, um homem que matou tanta gente. Suas mãos estão sujas, Davi. Como é que você vai construir um templo para mim? E Davi, muito humilde, era um homem segundo o coração de Deus e também muito esperto, não quis discutir com Deus. Falou: tá bom, o senhor não quer que eu construa, mas e aí? E aí Deus lhe disse, através do profeta, que o seu descendente haveria de construir para ele uma casa. E Davi pensou que era Salomão, preparou tudo para que Salomão pudesse construir a casa. Salomão construiu um templo grandioso, com muita riqueza, com muito ouro, com tudo que era de bom e de melhor. Ele contratou gente de fora, mandou buscar um construtor especial lá na Fenícia, Irã-Abi, que depois ficou sendo um símbolo de grande construtor e tudo isso. Ele, Irã-Abife, né, que era filho de uma viúva e tudo, e ele fez um templo e ele consagrou ao Senhor. E a glória do Senhor entrou no templo, encheu a casa, de tal forma que ninguém pôde ficar dentro do templo, todos tiveram que sair. E quando ele terminou de encher a casa com a sua glória, hoje cedo eu citei o texto e eu gostaria de ler o texto, segundo Crônicas, capítulo 7, a Lourdes nos ajudou a encontrar o texto aqui, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aliás, é um pouquinho antes que nós temos aqui. Se você pegar os capítulos anteriores, né, você vai pegar no capítulo 7, a glória de Deus enche o templo, né? Nós temos aqui toda a solenidade a partir do capítulo 6 de 2 Crônicas. Salomão fala ao povo, ora a Deus,
a glória de Deus enche o templo, né? O capítulo 7 diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei ofereceu sacrifícios diante do Senhor. E aí nós temos a celebração, e Deus então faz uma aliança. Olha o versículo 11: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, presta atenção na palavra de Deus a Salomão: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Notem bem, não é onde eu moro. Eu escolhi esta casa para mim como casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei da onde? Dos céus. Olha onde Deus habita. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome. Note, ele não mora no templo, ele colocou ali o seu nome. É a casa do Senhor, perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, e aí vem as instruções a Salomão. Então notem que é um engano achar que o templo que Salomão construiu é a casa de Deus, no sentido em que Deus mora nela. É a casa de Deus porque foi consagrada a Deus. E o máximo que nós podemos fazer com um lugar é consagrá-lo para o uso de Deus. Não adianta a gente tentar construir para Deus um lugar onde Ele more, porque Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Quando o tempo do templo de Salomão foi acabando, porque o povo foi se afastando de Deus e tal, chegou uma hora em que o profeta Ezequiel viu, ele estava olhando nas suas visões, e ele viu o templo, e de repente saiu do templo aquela nuvem, a Shekinah de Deus, saiu do templo e foi embora. E Ezequiel ficou desesperado. O Senhor deixou o seu templo. Lembra que Abacuque diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra? Pois Ezequiel diz: bom, o Senhor não está mais no templo, ele saiu e foi embora. Por isso o primeiro templo foi destruído. Se fosse a casa de Deus, Deus não deixaria destruir. Mas por quê? Porque era apenas um lugar de referência. Deus permitiu que aquilo fosse destruído, até para que o povo de Israel aprendesse. Olha, eles diziam assim: o templo do Senhor nos protegerá. Só que a glória do Senhor foi embora. Essa glória sumiu, essa glória desapareceu dessa casa. Quando eles foram para o exílio, ficaram lá 70 anos, voltaram depois dos 70 anos. Nós encontramos aqui no profeta Ageu todo o esforço de reconstrução. No primeiro capítulo, nós vemos Ageu chamando o povo e dizendo: escuta, está certo vocês cuidarem cada um da sua própria casa, vocês viverem em casas luxuosas, em casas que são bonitas, que dão jeito de coisa, enquanto a casa de Deus, o lugar onde Deus deve ser adorado como o lugar da presença do Senhor, está em ruínas, e vocês não se preocupam em construir. Aliás, nem ruínas havia, porque foram tiradas todas as pedras. E a profecia do profeta Ageu incentivou o povo a reconstruir a casa do Senhor, o templo. Isso parece contradizer
essa teologia do templo. Não contradiz. O que acontece é que o templo, ele une uma nação. O povo de Israel era o que os teólogos chamam de uma anfictionia. O que é uma anfictionia? É um grupo de tribos que se reúnem ao redor de um lugar de adoração. O que mantinha a coesão do povo de Israel era a adoração ao único Deus, era a adoração ao Deus de Israel. E o local de referência desta adoração era o templo. Então Deus estava preocupado, sim, não somente no sentido de que se construísse uma casa para ele, porque ele não precisa disso. Qual era a preocupação de Deus no profeta Ageu? Era fazer com que o povo de Israel voltasse a ser um povo. Porque, meus irmãos, um bando de pessoas que cada um cuida de si, que não se preocupam com o bem comum, que não estão engajados no mesmo projeto, que não estão se importando com o que o meu vizinho, o que o outro vizinho está fazendo, não é o povo, é um amontoado de gente. E pela manhã nós estivemos raciocinando que esse talvez seja um dos problemas que nós vivemos nos dias atuais, no Brasil, não somente no Brasil, mas nós estamos tendo uma desintegração dessa unidade que deve haver entre as pessoas. A gente não conhece os nossos vizinhos, a gente não sabe quem mora perto da gente. Às vezes um vizinho da gente fica doente, vai para o hospital. Esses dias nós ficamos sabendo de um vizinho nosso que precisava de oração, com uma família que está passando por um momento muito complicado, mas há meses que eles estão passando por isso, e nós não sabemos, porque a gente vive isolado. Se cada um só cuidar de si mesmo, nós viveremos isolados, e essa é uma das grandes dificuldades da vida urbana. A gente se sente só no meio da multidão. Não é assim que a gente se sente? A gente se senta em restaurantes lotados, na mesma mesa, e a gente procura até pensar mais baixo para não atrapalhar o outro, porque o nosso pensamento incomoda o outro. Já aconteceu de você estar num restaurante desses lotados do centro da cidade e sentar uma pessoa na mesma mesa que você e só te cumprimentar, olha, bom almoço, pronto, cada um se liga, e se possível fica ali no celular, né, se comunicando e passando, né? Já isso está chegando a um ponto tão sério que você vê uma roda de amigos, todos eles com o celular, e todos eles conversando uns com os outros pelo celular. Se você chegar para aquele grupo e dizer assim, olha, dá para conversar pessoalmente, diz, que tecnologia nova é essa? Olha, que tecnologia é essa? Não, também, eu não sou contra a tecnologia, aliás, eu adoro tecnologia, adoro, meu celular está quebrado, eu estou sofrendo com isso, né? Nós aqui na igreja usamos bastante, né? A Bia está transmitindo o sermão para quem não veio, está ali, olha, se vocês virem a Bia aqui, não é que ela não está prestando atenção no sermão, não, ela está transmitindo tudo que eu estou dizendo aqui pelo WhatsApp. Então muitas pessoas que não estão aqui, inclusive a nossa irmã Daniela, que está lá na França, por causa do casamento da sua irmã, está ouvindo e está participando, de vez em quando ela põe até um áudio de uma música, alguma coisa assim. Quem aqui já ouviu, já participou do culto sem estar presente aqui, né? Por causa da transmissão online aqui da Bia, né? Aliás, o casamento do Felipe e da Cláudia foi todo transmitido diretamente de Belo Horizonte para vários irmãos aqui da igreja por causa do WhatsApp. Então, louvado seja Deus pela tecnologia, né? Quando ela serve para aproximar as pessoas, está ótimo. Mas a grande questão, meus irmãos, é que nós estamos vivendo num mundo onde cada vez mais cada um cuida de si. Tem até uma música que diz isso, né? Cada um cuida de si, irmão desconhece irmão, acho que é dinheiro na mão é vendaval, não é? Daquele, esqueci o nome agora, mas é de uma novela famosa aí, né? Pecado Capital, não é assim? Quando cada um cuida de si, irmão desconhece irmão. Deus, no livro de Ageu, está tentando fazer com que o povo de Israel volte a sua mente para o centro, para o Senhor,
Então, no primeiro capítulo, nós temos Deus incentivando o povo a reconstruir o templo, porque o templo é um símbolo da presença de Deus. Mas esse templo mais tarde vai sendo modificado, vai sendo acrescido. O próprio rei Salomão pegou esse templo, o rei Herodes, pegou este templo, o templo do profeta Ageu, da época de Zorobabel ainda, da época do sumo sacerdote Josué, e resolveu fazer deste templo o maior templo sobre a terra. E conseguiu. Ele levou 40 anos reconstruindo o templo. O templo de Herodes é considerado uma das grandes maravilhas daquela região. Ele era lindíssimo, ele era um templo extraordinário. Mas Jesus, que era aquele descendente prometido a Davi, e que iria construir o templo verdadeiro para a habitação do próprio Deus, ele, ao olhar para o templo, e os seus discípulos disseram para ele, lá no capítulo 24 de Mateus, seus discípulos disseram para ele o seguinte: então, Senhor, olha que construção, olha que coisa linda, que templo maravilhoso. Jesus disse: bom, está vendo tudo isso? Derrube, em 3 dias eu reconstruo. O que ele estava falando? Ele estava dizendo que o verdadeiro templo são as pedras vivas que seriam colocadas naquele edifício que ele mesmo, o Messias, haveria de construir. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O próprio Pedro vai dizer na sua carta, na primeira carta que ele escreveu, ele vai dizer: vós sois pedras vivas, estáis sendo construído templo para a habitação do Senhor, vós sois o templo vivo do Senhor. Então, templo, casa, construção, só serve enquanto servir para reunir o povo de Deus. Digamos que haja uma perseguição, digamos que a liberdade religiosa acabe no país, digamos que os templos todos sejam confiscados para fazer escola, para fazer coisas que alguns consideram mais úteis do que templo. Uma vez eu fui num debate numa televisão, e o repórter falou exatamente isso: pastor, o senhor não acha que os templos são inúteis, não servem para nada, ficam lá sendo grandes coisas? Eu falei: olha, eu acho que você tem razão num ponto. A ONU descobriu que os lugares mais ociosos da Terra são os templos. A maioria deles fica vazio a semana inteira e não serve para mais nada, a não ser para um grupo de pessoas se reunirem no domingo. Ele falou: então, você não acha que deveria ser melhor construir celeiros, ao invés de templo, botar para fazer estoque de comida e tal? E eu respondi para ele o seguinte: falou, olha, se os templos continuarem sendo usados apenas por uma reunião mesmo durante as semanas, eu acho que tem coisas mais importantes que os templos podem ser usados. Mas se nós pensarmos na igreja, a igreja tem o que mais ninguém tem. A igreja é a única sociedade, o único grupo, a única associação que faz uma ponte entre Deus e os homens e que serve de agência do reino de Deus. Então a igreja, como instituição, podem tomar os nossos templos, que a igreja vai continuar existindo, porque até o ano 300 depois de Cristo, os cristãos não tinham templos e cresceram como nunca cresceram na história. Foi o tempo de maior crescimento da igreja, a ponto de ter solapado as bases do Império Romano. O Império Romano foi conquistado pela igreja sem templos. Sem templos. Então, se tomarem os nossos templos, e se nós formos igreja de verdade, ninguém vai destruir a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é isso que a gente tem que ter em mente. Pois bem, depois de quase ter feito o sermão todo, vamos ler o texto. Depois a gente encerra com a conclusão. Vamos lá no capítulo 2. Capítulo 2 do profeta Ageu diz o seguinte: no 2º ano do rei Dario, no 7º mês,
no 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Esse texto quase que se explica por si próprio. Como eu disse, no capítulo 1, o profeta Ageu mexe com os brios de Israel. Diz: escuta, acaso é correto, é certo, habitardes vós em casas apaineladas? Essa palavra é difícil, né? Olha o que diz aqui na versão da linguagem de hoje. Diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: por isso Deus Todo-Poderoso falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para protegerem do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso Deus Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira, construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com este templo, e ali serei adorado e honrado. Essa primeira iniciativa do profeta Ageu cria no povo de Israel uma unidade que estava faltando. Eu acho que o Brasil está precisando disso. O Brasil está precisando começar a lutar por um bem comum. Se nós fizermos assim uma atualização desse texto, perguntando assim: tem tanta comida nesse país, mas tem gente passando fome. Tem tanto dinheiro nesse país, eu fico impressionado com o que se rouba nesse país, e nós somos ricos ainda. Rouba-se muito nesse país. O que está aparecendo é a ponta do iceberg. Graças a Deus está aparecendo. Muita gente, antigamente não havia esses roubos. Havia sim, só que ninguém podia noticiar. Claro que havia. Graças a Deus, a polícia, principalmente a Polícia Federal, tem descoberto muita coisa. Tem corrupção, tem coisa errada? Tem. Mas nós estamos descobrindo as falcatruas que acontecem nesse país. Agora, meus irmãos, eu fico impressionado. Quanta coisa que se rouba nesse país, e esse país ainda é rico. Ainda é rico. Outro dia eu passei lá na Barra da Tijuca, numa concessionária, com carros ali custando 200 mil reais, 300 mil reais, e vendendo lá no rodo. Eu falei: gente, não tem gente com dinheiro, não é possível. Coisa impressionante isso. Eu estou ali juntando dinheiro para consertar meu celular,
Tem gente gastando 300 mil reais no carro. Não é? Aí daqui a pouco vai dizer o Tiago, vem para CIDES, você vai resolver o seu problema, né? Pois é, mas meus irmãos, percebam quantos nós temos. Agora, tem comida, mas tem gente passando fome. Tem bebida, mas não tem para todo mundo. O salário parece que está num saquetel furado, essa é a expressão de Ageu. Então alguma coisa está errada. É preciso que a gente comece a olhar juntos para a mesma direção. Pois bem, o povo atendeu. Reconstruíram o templo. O Senhor construiu. O livro do profeta Zacarias, se eu não me engano, e também o livro de Esdras, conta que quando se lançaram os alicerces do segundo templo, os mais antigos, aqueles que tinham visto o templo da primeira vez, o templo de Salomão, começaram a chorar. Eles olharam para aquilo e disseram, gente, o que aconteceu com a nossa glória? Olha o tamanho desse templo. Imagina, o templo de Salomão era 10 vezes maior. E nós vimos a glória do primeiro templo, e agora, olha aqui. Olha o que o profeta diz para eles, né? Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa, versículo 3 do capítulo 2, na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Há ocasiões, irmãos, em que nós olhamos para aquilo que nós estamos fazendo para o reino de Deus e a gente diz, isso não adianta de nada. Já teve essa sensação de estar trabalhando, olhar para o seu trabalho e dizer, gente, isso aqui é uma gota de água no oceano, isso aqui. Quem sou eu? O que eu posso fazer? Meu Deus, como é que eu posso fazer alguma coisa? Às vezes a gente tem a sensação de que o nosso trabalho é pequeno demais, de que o nosso trabalho é vão, de que o nosso trabalho não vai levar a nada. E olha, Rui Barbosa, eu não lembro exatamente as palavras, mas ele diz assim, em outras palavras, ele diz assim, olha, de tanto ver prosperar a maldade, de tanto ver coisas erradas acontecendo, de tanto ver pessoas más triunfando sobre as pessoas boas, a gente desiste da vontade de fazer o bem, a gente desanima da justiça, a gente tem vontade de largar a mão de tudo. Não é possível, meu Deus, o meu trabalho não adianta de nada, meu trabalho não serve, meu trabalho não vai adiante. Pois bem, se você está se sentindo assim, a palavra que Ageu diz ao governador, ao sacerdote, ao povo, é para mim e é para você. Ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes no trabalho do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus pode fazer coisas maravilhosas através de coisas pequeninas. Coisas pequeninas. Deus derrotou o exército dos filisteus com um menino que nem sabia portar espada, que não tinha habilidade de guerra. Foi lá e matou o gigante filisteu, o gigante Golias, Davi. Deus multiplicou o pão e o peixe e deu de comer a uma multidão de 5.000 pessoas com um menininho que levou o lanche. O que ele fez? Ele simplesmente fez o que todo mundo deveria fazer. Ele levou o lanche, levou comida, porque ele ia ficar fora uns tempos. E eu costumo brincar que tem uma mãe aí nesse meio dessa história. Só pode haver uma mãe que providenciou esse lanche para esse jovem. Mas ele teve a coragem de entregar aquele pouquinho nas mãos de Jesus. E é assim que Deus faz milagres. No decorrer da história a gente vê coisas extraordinárias acontecendo. Por exemplo, essas Bíblias que nós temos nas mãos aí, são Bíblias que foram feitas pela Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje a Sociedade Bíblica do Brasil é a maior sociedade bíblica do mundo, é que mais
publica, edita Bíblias no mundo inteiro. Ela edita Bíblias em mais de 200, 300 idiomas diferentes. Ela fabrica a Bíblia para o mundo inteiro. Ela pertence a uma sociedade, das Sociedades Bíblicas Unidas, que começou no ano de 1800 e alguma coisa, acho que 1825, porque uma menina chamada Mary Jones queria uma Bíblia, e a Bíblia custava muito caro. Então ela economizou durante 17 anos para comprar uma Bíblia. Quando ela foi comprar a Bíblia com aquele dinheiro surrado, guardado durante 17 anos, os pastores que viram aquilo ficaram tão comovidos com aquele negócio, que resolveram criar a Sociedade Bíblica Britânica, que é a mãe de todas as sociedades bíblicas, por causa de uma menina que teve coragem de economizar moedinhas durante 17 anos para comprar a Bíblia. Hoje nós temos Bíblia vendidas a R$8, a R$7, a R$5 no Brasil. Deus usou aquela menina. Às vezes a gente pensa, isso que eu estou fazendo é nada. Não é. O Senhor está contigo. O Senhor está do teu lado. O Senhor está cuidando. E olha o que ele diz aqui, mais à frente, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 6: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Meio repetitivo, né? Diz o Senhor dos Exércitos, né? Devar Yehová Tsebaot, Devar Yehová Tsebaot, Devar Yehová Tsebaot. É assim que se diz em hebraico. Por que ele está dizendo isso o tempo todo? Porque Senhor dos Exércitos significa aquele que tem todas as estrelas nas suas mãos. O Senhor aqui dos exércitos são os exércitos celestiais, que são representados pelas estrelas. Aquele que tem na sua mão o poder de bilhões de sóis, aquele que controla todas as estrelas deste universo, todas as galáxias deste universo, está dizendo: eu serei contigo. Quer mais? Ou tá bom? Quando a gente se coloca na vontade de Deus, quando a gente faz o que Deus quer que nós façamos, Deus conspira com a gente. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós nos pegamos lutando contra Deus. Mas se nós estamos fazendo aquilo que Deus quer, mesmo que pareça pouco, mesmo que não pareça grande coisa, mesmo que ninguém esteja notando, mesmo que ninguém saiba, mesmo que aquilo pareça uma gota, você está chovendo no molhado, isso aí não vai resolver nada. Quem é você? Tem uma história famosa, todos devem conhecer, é a história daquele incêndio na floresta, e havia um pequeno pássaro que corria no lago, mergulhava no lago e saía por cima do incêndio, né, abanando as asas para poder cair um pouco de gotinha, para ele poder apagar o incêndio. E os animais que estavam fugindo, um daqueles grandes animais, quem sabe, para deixar mais dramática a história, poderia ser o elefante, que com aquela tromba poderia jogar, né, seria um carro-pipa para poder apagar o fogo. Deve ter olhado para ele e falou: passarinho, o que você está fazendo? Eu estou apagando o incêndio. Com essa gotinha de água. Ele falou: não, sim, mas eu estou fazendo o que me cabe fazer, eu estou fazendo a minha parte. Enquanto eu tiver uma gotinha de água para derramar sobre o incêndio, para impedir que a nossa casa seja destruída, eu estou aqui trabalhando. O Senhor está convosco. Ele é capaz de fazer abalar céus e terra, o ouro, a prata, tudo que existe. Meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Hoje,
não é necessário dinheiro para fazer grandes coisas. Nunca foi, mas nos dias de hoje, mais ainda. Tem muita gente querendo investir em boas ideias. Muita gente com muito dinheiro, que tem dinheiro, mas não sabe o que fazer. E tem aqueles que querem só guardar, mas tem aqueles que querem investir. Se nós começarmos a fazer o que Deus quer, mesmo que não haja recursos, Deus pode abalar os céus e a terra e trazer o que há de mais precioso para os projetos que são de Deus. Não importa o tamanho, não importa se é pouca gente, não importa se a ideia pareça absurda, se for abençoada por Deus, não tenha dúvidas, Deus estará nesse negócio. Vamos começar o ano com essa perspectiva. O que é que Deus tem para mim no seu reino? Qual é o meu lugar no universo? O que Deus espera de mim, Senhor? O que eu posso fazer? Mostra para mim, Senhor, qual é a tua vontade? Eu quero fazer, quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, como nós cantamos agora há pouco. Ó Pai, abre o meu coração.